João capítulo 5, a partir do verso 1. João capítulo 5, João é o quarto evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. E se você puder me acompanhar, não precisa ser em voz alta, mas acompanhando aí na sua Bíblia a leitura, eu agradeço. Vamos lá. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Podemos repetir essa última frase? Esperando o movimento das águas. Grave essa informação. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Você quer ser curado? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Deixa eu ler pelo menos a primeira frase do 9. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós estamos diante da Tua voz, da Tua palavra, e nós queremos ser uma igreja, Deus, conhecida pela Tua voz, conhecida pelo temor à Tua palavra, pelo respeito à Tua palavra. Uma igreja que ama ouvi-lo, Senhor, que respeita a voz do Senhor na nossa vida, que prioriza a Tua voz dentre qualquer outra voz, que tem prazer na Tua lei, na Tua palavra, e nela medita de dia e de noite, como disse o salmista. Por isso, Deus, nós oramos e oramos mais uma vez, pedindo, Deus, nesta manhã de domingo, encarecidamente, que através da Tua palavra, alcance mais uma vez o nosso coração. E só o Senhor sabe como é que o Senhor vai encontrar o nosso coração hoje. Mas eu sei que o Senhor pode mudar qualquer situação. Eu sei que o Senhor pode curar a nossa vida. E eu não falo apenas de uma cura física, mas também de cura emocional. Eu também falo de libertação espiritual. Também falo de mudança, transformação, de arrependimento e até salvação da nossa alma. Eis-nos aqui mais uma vez, completamente abertos, sedentos, desejosos, necessitados de ouvi-lo mais uma vez. Por isso nós oramos juntos. Você pode orar comigo dizendo: Senhor Jesus, fala comigo através da Tua palavra, alcança o meu coração que já está aberto, transforma minha mente que já está aberta, desarmada para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Amém. Eu creio também. Esse é um texto muito conhecido, eu acho que a maioria de vocês, se não todos, já ouviram falar desse tanque chamado tanque de Betesda,
ou Betesda, onde era grande demais, tinha 5 alpendres e pavilhões. O texto diz que uma verdadeira multidão de enfermos estava ali naquele tanque, nas proximidades daquele tanque. Alguns teólogos, eles questionam a veracidade dessa questão do anjo balançar ou não as águas, mas nós vamos ficar com o que está escrito no texto. E o texto está dizendo que de tempo em tempo um anjo descia e fazia um agito naquela água, fazia um movimento naquela água, e aquela turma naquele tanque ficava vivendo em expectativa. Aquela turma de enfermos, cegos, mancos, coxos, estavam todos escorados ali, encostados, deitados, estavam ali só aguardando a oportunidade da vida deles. E o texto diz que era de tempo em tempo. Há quem afirme que isso acontecia de ano em ano, mas no texto não diz de quanto em quanto tempo. Mas fato é que não era todo dia, não era toda hora. Havia um bom espaço de tempo entre um agito e outro, de maneira que tinha alguém lá 38 anos. Gente, é uma vida. Tem gente que não viveu isso ainda, 38 anos. E o cidadão está lá doente, está lá enfermo, vivendo expectativa, vivendo em esperança. Quem sabe eu não serei o próximo? Quem sabe eu não serei o próximo a ser curado, a ser abençoado? Quem sabe não serei eu de quem o Senhor vai se lembrar? Quem sabe? Só que ele diz, quando abordado inclusive pelo próprio Cristo, que de tempo em tempo esse agito acontecia, esse mover de águas acontecia, e na hora que ele ia se levantar, imagina, o homem não andava, então na hora que ele começava a se mover, se arrastar para pular e entrar dentro desse tanque, a turma cortava a volta dele. Vê se pode, irmãos. A turma não respeitava a senha dele, não respeitava o tempo de sofrimento dele. Então, na hora que ele estava se aproximando, vinha outro, tipo no tanque. O texto diz que era só o primeiro que conseguiu o milagre. Era só o primeiro. E eu fico pensando, irmãos, no momento em que alguém vem e puf, dentro do tanque, e lá no tanque, quem pula já estava lá, estou curado, eu estou livre, e já está ele assim, olhando assim, meu Deus, mais um ano, meu Deus, mais um ano, meu Deus do céu, é cortar a minha volta mais uma vez. E é nesse contexto que Jesus Cristo aparece. Puxa, como nós amamos Jesus, amém, igreja? Nós amamos Jesus. E Jesus aparece e transforma a história daquele homem. Milagrosamente ele é alcançado, ele é sarado, ele é curado pela pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, irmãos, eu olho para esse texto e eu gostaria de destacar aqui 2 lições muito importantes. Eu não vou gastar muito tempo na primeira, eu quero colocar mais energia na segunda. Só que eu também não posso fechar os olhos para essas verdades. Eu gostaria que você me ajudasse, guardando essas verdades no seu coração. Eu quero falar hoje com vocês sobre a esperança de todo crente. Cristo é a esperança de todo crente. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa verdadeira esperança. Até porque eu entendo que nós não podemos desvincular a fé da expectativa. Quando a Bíblia define fé, a definição bíblica de fé está em Hebreus 11:1. A Almeida Revista e Corrigida, Hebreus 11:1, vai definir fé assim, talvez você conheça e tenha decorado mais nessa versão. Ora, a fé é o firme fundamento, ou a certeza, ou uma convicção das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Perceba a frase, eu repito, ela é a convicção das coisas que se esperam. Logo, quem tem fé está esperando. Então não é errado, eu penso até que é normal, é até necessário que você tenha sim esperança, expectativa, que você viva em espera, porque quem tem fé, ainda que ele não esteja enxergando concretamente as coisas, ele está esperando, ele vive em expectativa de que aquilo que o Senhor prometeu a ele vai se tornar realidade.
Eu penso muito nessa questão de fé como uma grávida de 8 para 9 meses. Porque eu me lembro da Camila de 8 meses. A Camila é um barrigão que parecia que tinha uns 3 dentro. E ela andava com aquele barrigão, e na hora que sentia alguma coisa, olha, irmão, dia 8, a Camila no primeiro, então, com 5 meses de gravidez, a mala do bebê estava pronta, a do hospital. Sim, e que é isso, já estava tudo certinho, tudo muito organizado, lê demais, então tudo estudadinho, cronometrado, e assim, de 8 para 9 meses, irmão, dá um negocinho, uma dorzinha, sai assim, é agora, porque você vive em expectativa. Pega a mala, entra no carro, sai correndo. E quantas vezes você não chega lá, o doutor diz assim, olha, alarme falso. Aí você vai frustrado para casa. Você até vai frustrado para casa, mas você ainda vai em expectativa. Não foi hoje, não nasceu agora, mas eu tenho certeza. Esquece o ultrassom, eu não estou vendo a criança, mas eu tenho certeza que amanhã, depois de amanhã, vai nascer. E é assim que nós precisamos viver em expectativa quando o assunto é a nossa fé em Cristo Jesus. A NVT traduziu Hebreus 11:1 assim. A NVT é a nova versão transformadora. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá uma convicção de coisas que nós não vemos. Nós ainda não enxergamos. Elas ainda não se tornaram realidade na nossa vida, mas já uma convicção tão grande. E essa convicção produz em nós expectativa, produz em nós esperança. E quem, me parece óbvia a frase, quem tem esperança está esperando. Quem tem esperança está esperando. Pode repetir comigo? Quem tem esperança está esperando. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo do amor, eu gosto muito, eu penso que muitos de vocês também devem ter esse carinho por esse texto, esse amor por esse texto, que é o capítulo do amor. No capítulo 12, Paulo fala dos 9 dons espirituais e do corpo de Cristo como igreja. Aí ele termina o capítulo 12 de 1 Coríntios dizendo, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. É o último versículo do 12. Aí começa o 13. Ainda que eu andasse, ou que eu falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, é igual um metal que soa, um sino que tinha. O que isso quer dizer? Só barulho. Sem amor, tem crente que é só barulho. Se você não ama, é só barulho, é vão, isso não funciona. E como é que termina o capítulo 13? Com o verso 13, dizendo, permanecem esses 3: a fé, a esperança e o amor. Então, se você é um crente em Jesus Cristo, esse é o tripé de todo cristão verdadeiro, todo cristão equilibrado, precisa de caminhar nessas 3 frentes. E o texto vai dizer que a maior das 3, ou o maior dos 3 é o amor. Mas os 3 são necessários. Quais são eles? A fé, a esperança e o amor. E eu quero falar hoje da esperança. É do que esperamos, em quem esperamos, por que esperamos, e o que esperar de uma maneira sadia, bíblica, daquele que nos salvou. E aí eu olho para esse texto e eu percebo um homem esperando, não era só ele, a Bíblia diz que era uma multidão de enfermos naquele tanque, e está todo mundo esperando. Obviamente eles esperavam uma cura, um milagre, estavam esperando a vez deles, estavam esperando que a vida mudasse, estavam esperando que eles fossem agraciados por aquele movimento. E aí vem Jesus Cristo e abençoa aquele que há 38 anos estava esperando. Bom, eu quero destacar 2 verdades aqui. Como eu disse, eu vou ser breve na primeira e quero gastar mais energia na segunda. Eu quero levar vocês, com a sua permissão, para um outro lugar. Mas, primeira verdade do texto:
Se você gosta, guarde isso no seu coração, mas não escute só essa. Você que está online ou depois assistindo, não escute só essa. Você tem que ouvir tudo, porque senão vai ficar manco, vai ficar desequilibrado. Mas eu não posso fechar os olhos para essa verdade. Existe bênção no movimento que o anjo faz. Vamos repetir essa frase? Existe bênção no movimento que o anjo faz. Escute o que diz o texto. João 5,2 diz assim, vamos ler de novo, João 5,2. Ora, em Jerusalém há de existir, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos. Que tipo? Cegos, coxos, paralíticos. O que é que eles estão fazendo ali? Eles estão esperando. Eles estão esperando. Eles estão esperando. Porque devem permanecer estes 3, né? A fé, a esperança e o amor. E eles estão esperando. Eles estão esperando o quê? O texto diz, eles estão esperando o movimento. O movimento. E crente gosta de um movimento. Pensa numa turma que gosta de movimento, é crente, irmão. E pastor, você tem alguma coisa contra movimento? Não, eu estou dizendo para você que existe bênção no movimento que o anjo faz. Mas por favor, vocês estão olhando para mim? Olha aqui na bolita dos meus olhos, ó, azuis. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com o movimento. Cuidado com o movimento. Em nome dessa verdade, hoje a gente vê, a internet está aí para mostrar cada bizarrice, cada esquisitice, em nome de Deus, em nome de Jesus. Só que isso não anula a verdade de que sim, quando o anjo é de Deus, existe sim uma bênção no movimento. O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar ser um pouco mais claro. Alguns de vocês devem lembrar, e eu já andei contando essa história aqui, eu fui pastor em Jaú, eu era solteiro ainda. Você vê, esse ano eu estou com 24 anos de casado. Eu era um jovem pastor, irmão, eu estava começando no ministério. Então não tinha experiência. A primeira igreja assim, mais relevante que eu dirigi foi em Jaú. Já tinha dirigido outras comunidades menores, mas assim, uma igreja maior. E eu me lembro que dormia na igreja mesmo. Eu estava noivo da Camila, ela no Mato Grosso, e Jaú é aqui pertinho, na região aqui de Bauru. E eu me lembro que mesmo dormindo na igreja, alguém marcou comigo uma visita, queria que eu fosse consagrar e orar a chácara dele. E disse assim, pastor, eu queria que você fosse lá na minha chácara. E eu nem tinha carro. Eu falei assim, mas eu passo aí, pastor, eu te pego, você vai comigo, eu te levo. Eu falei, tá bom, vamos lá. E eu lembro que quando eles chegaram na igreja, fechei a igreja, já entrei lá atrás do carro, ele estava com a esposa do lado, no banco da frente, eu fui atrás, jovem, irmão, fininho, magrinho, você não sabia se estava de frente ou de lado, uma luta. Eu já entrei no carro, ele virou assim para mim e disse, ô pastor, o seguinte, se você vê alguma coisa lá na chácara, você me fala? Aí eu já senti um peso, meu Deus do céu, agora eu vou ter que ver alguma coisa lá. Agora eu vou ter que ver alguma coisa nesse negócio aí. Aí estão indo, porque o brasileiro por si só, ele é místico, irmão. É uma questão cultural também. E aí então, meu irmão, chego na chácara, eu oro pela chácara, oro na casa, tem uma casa do caseiro, tinha a sede deles, onde eles de vez em quando passavam um tempo lá, orei, eu lembro que a gente deu as mãos assim, na sala lá da sede, oramos, e na hora que terminou, eu, amém, amém, ele já virou assim, e aí pastor, o que você viu? E deu uma vontade de mentir, deu uma vontade de dar um embromation. Mas eu virei para ele e falei assim, eu não vi nada, meu irmão, sua chácara é uma bênção, nós oramos e abençoado está. Eu nunca mais vi ele.
Nunca mais foi na igreja. Mas você quer saber de uma coisa? Se eu viro para ele e eu digo assim, cara, eu vi uma caveira com zóio vermelho na entrada, bem na porteira, nós vamos precisar quebrar esse negócio aí. 200 sexta-feira. E você vai pegar firme. Você vai fazer um voto. Você acha que não faz? É isso que eu estou dizendo para você, que nós precisamos tomar cuidado. Movimento é bom. Puxa, pastor, eu queria tanto esse movimento de anjo. Bom, a Bíblia diz em Apocalipse que o pastor é a figura do anjo da igreja. E eu realmente acredito que quando o homem é de Deus, há uma liderança sadia. Eu acredito, irmãos, em homens usados, e vocês devem ter histórias, alguns até experiências. Eu tenho experiências de gente ungida que orou por mim, gente que é usada, gente que flui nos dons espirituais, mas gente que é responsável, gente que quando diz Deus está dizendo, é porque Deus está dizendo mesmo. Gente que olha para você e diz, não, olha, eu tenho no meu espírito uma impressão, eu quero orar por você, é porque realmente sentiu, vai dobrar o joelho, não tem intenção escusa, escondida por detrás daquilo. E tem gente de Deus sim, tem anjo de Deus sim, e quando você encontrar um, meu irmão, olha, pula mesmo no mover, no agito, porque tem bênção de Deus no agito que o anjo faz, tem. Uma reunião especial, nós vamos fazer um encontro disso, e nós vamos nos encontrar para fazer uma vigília de oração, isso é movimento, vamos embora, é um agito, estou dentro, pastor, e assim, não é um estou dentro para molhar o dedão do pé, não é um estou dentro assim para mergulhar minha mão e dizer assim, vamos ver a temperatura da água, não era assim, eles mergulhavam de cabeça, percebeu, o anjo está movendo, tipo, e o texto diz, eram curados de qualquer enfermidade que tivesse. Você pode nomear que você quiser. Era mergulhar no mover de Deus e o milagre acontecia. Eu não posso fechar os olhos para essa verdade. O mover de Deus ainda opera milagres? Claro que sim. E não é porque alguns fazem bizarrices, extrapolam os limites e têm intenções erradas, que eu vou negar essa verdade. Existem movimentos que são de Deus, existe ação, mover do Espírito Santo, agitos de homens ungidos, mulheres ungidas, que são usados pelo Senhor, e que se você percebe Deus com discernimento nisso, meu conselho para você é pula mesmo, entra de cabeça, porque Deus tem bênção para você, e eu creio nisso, de todo o coração. Mas fica o apelo, fica aqui um pedido de um pastor que ama você e não quer ver você ser enganado, machucado, ferido. Cuidado para você não ficar viciado em anjo. Cuidado para você não ficar viciado em movimento. O que é o viciado em anjo em movimento? 38 anos, o texto diz, tem alguém ali, fazendo o quê? Esperando. De novo, fazendo o quê? Esperando. Esperando o quê? Não estou ajudando. O movimento, vamos tentar de novo. Fazendo o quê? Esperando. Esperando o quê? O movimento. Tem muita gente assim. Vou fazer ele, rapidinho. Tem que ajudar o pastor. Olha ele. Tanque. Olha ele no tanque. Olha ele no tanque. Olha quem está passando aqui do meu lado. Tem que ajudar o pastor, hein? Jesus Cristo. Estão vendo? Fala tão só para me ajudar. Então Jesus está passando. Vocês estão vendo ele? E eu estou de olho no tanque. Estou esperando a minha vez. Aí Jesus diz assim: psiu. Ei, espera aí, senão o senhor, espera aí, senão o senhor me atrapalha. Eu estou aqui com foco, estou focado no agito, e eu não posso perder o movimento. E Jesus pergunta com todas as letras: você quer ficar curado? Eu disse, então, é que ninguém me joga aqui,
E quem está falando de tanque? Ninguém está falando de movimento. Mas tem gente que só acredita no milagre por intermédio do movimento. E aí vem a segunda grande verdade, e é nela que eu gostaria que você gastasse mais energia. Qual é a segunda e poderosa verdade do texto? Jesus Cristo é suficiente. Pode ser que você nunca encontre uma igreja que faça o movimento que você tanto anseia. Pastor, eu queria sim que alguém orasse e fizesse o culto da libertação dos diabéticos. E você pode ser que encontre um ungido que ore nesse sentido e tem bênção para você, mas você pode ficar nisso 38 anos. Um dia eu vou encontrar um libertador da pátria, um camarada, um ungido de Deus, que vai vir voando na igreja, vai descer do púlpito, e ele vai pôr a mão em mim, tipo Naamã, sabe? E eu vou, aí a minha vida vai mudar. Pode ser que dê certo, pode ser. Agora, tem um caminho melhor. Ele está passando aqui nessa manhã, ó. Ele está passando aqui nessa manhã. E se você crer em Jesus de Nazaré como Senhor, Salvador, o seu libertador, Jesus é maior que anjo. Jesus é maior do que tanque. Jesus é maior do que líder religioso. Jesus é maior que placa. Jesus é maior do que a vigília poderosa, a corrente dos 3.700 e 200. Jesus é maior do que tudo. Você pode aplaudir aquele que é grande. É Ele. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. E aí o texto diz em João 5,6. João 5,6. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, vocês lembram quanto tempo? 38 anos. Disse-lhe: queres ficar são? Você quer ser curado? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum, que quando a água é agitada, o movimento acontece, o agito me coloca no agito, ninguém me põe lá dentro. Quando eu estou indo, outro pula na minha frente, outro desce antes de mim. Vê se pode, e ninguém me joga lá. E Jesus, no versículo de número 8, Jesus vira e diz: levanta e pula no tanque. Deixa que eu mexo o caldo para você. Não, Jesus diz: querido, está aqui alguém que não precisa de tanque. Está aqui alguém que não precisa de nenhum subterfúgio, que não precisa de nenhum amuleto, que não precisa de nada disso para mudar a sua história, a sua vida. Levanta agora, toma a tua cama e vai para a tua casa livre, andando, sarado. Receba o seu milagre. E o texto vai dizer que aquele homem, no verso de número 9, o texto vai dizer que aquele homem levantou, logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, eu gostaria de gastar uma energia aqui, desafiando você, orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo que cele essa verdade no nosso coração. Se você encontrar anjos, homens e mulheres de Deus, que possam orar por você, que façam um movimento, que façam um agito da parte do Espírito Santo, e você perceber mover de Deus, não há nenhum problema em você pular dentro, nenhum problema em você perceber Deus agindo nisso, nenhum problema. Mas eu gostaria de selar no seu coração essa verdade: Jesus Cristo é maior do que isso. E se você tem Jesus, você tem tudo do que você precisa.
A sua esperança, a sua expectativa não precisa estar num tanque, numa denominação, num líder religioso. Nós não precisamos mais esperar de homens, o véu foi rasgado. Existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, diz o texto. Ele mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele rasgou o véu, e hoje, onde você estiver, você pode dobrar o joelho no banheiro da sua casa e orar: Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus. E na presença de Deus você estará por intermédio de Jesus de Nazaré. Podemos esperar nele, podemos colocar a nossa expectativa nele. Ele livra, ele abençoa, ele liberta, ele é Deus. Você pode dizer amém? Mas o que esperar dele? Como esperar dele? Porque nós já sabemos em quem esperar. Vamos ver se sabemos? Em quem esperar, igreja? Vamos tentar de novo, você dá uns 30% de gás aí, vamos lá? Em quem esperar? Jesus. Então a nossa esperança, a nossa expectativa não está em anjo, não está em pastor, não está em liderança, não está em placa denominacional. Nossa esperança está em Cristo Jesus, amém? Nossa esperança tem nome, Jesus de Nazaré. Os nossos olhos, a nossa expectativa está nele. Mas você sabia que mesmo assim, acertando no lugar da expectativa, nós podemos ter expectativas erradas na pessoa certa? Vamos lembrar um pouquinho de alguns textos, sem a gente gastar muito tempo em uma leitura, porque eu penso que nós já sabemos. Você deve lembrar de João 6. João 6 fala do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eram 5 pães, 2 peixinhos, uma verdadeira multidão faminta. Jesus até testa o Filipe: como é que a gente vai fazer para dar de comer para esse povo todo? E o povo, Filipe, meu Deus, mas e agora? Mas o texto dizia isso para experimentar Filipe. Ele já sabia o que havia de fazer, e ele sempre sabe. Glória a Deus por isso. Jesus está no controle. Você pode repetir isso? Jesus está no controle. Todas as coisas. Sua vida não sai das mãos de Deus. Sua vida está nas mãos do Senhor. Eu creio, a minha vida está nas mãos do Senhor. O texto vai dizer que daqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele levanta, ele dá graças e ele alimenta milhares de pessoas. Todo mundo come. Vocês devem lembrar do texto, quando eles terminam de comer, barriga cheia. Estão vendo a barriga cheia? Eles dizem desse jeito assim, desse jeito: esse é o profeta que tinha que vir ao mundo. Tradução William Sodré: esse é o cara, isso é que é pastor, isso é que é igreja. Mas olha a barriga. Então não me preocupa o que sai da nossa boca quando o Senhor resolve os nossos problemas. Quando as coisas estão do jeito que a gente gostaria que estivesse. Mas crentes de Jesus, vamos lá, pergunta para pesquisa de campo: fica sempre assim? É todo dia que o Senhor resolve tudo do jeito que a gente quer? A resposta sonora e verdadeira é não. E não pode ser, porque você é pai e tem filho, você não pode dizer sim para tudo que seu filho, você mata ele. E Deus está interessado no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na sua maturidade. Deus precisa te ver crescendo, amadurecendo, aprendendo a resolver problemas. Sabe como é que você aprende a resolver problema? Problema. Não tem escolinha para isso, não tem livro. Resolvendo problema. Estou formado, pastor, fiz um curso. É a vida, querido. É a vida, é problemão, aparece na sua frente, e meu Deus, aí você cresce, você aprende, você amadurece, você melhora os seus relacionamentos, e Deus está interessado em te ver melhorar. Você tem que melhorar, mas para te melhorar, eu acho que você já entendeu, para te melhorar, é um processinho. Pode ser que você não goste de tudo que aconteça no processinho, mas fato é que a barriga está cheia e a turma está dizendo: isso aqui é o profeta que tinha que vir. O texto diz assim, e eu estou em João 6 ainda. No outro dia, eu não disse semana que vem,
O texto não diz o mês que vem, o texto não diz o ano que vem. O texto diz, no outro dia, Jesus atravessou o mar e foi para o outro lado da margem. A turma do lado de cá acorda, a turma com a barriga cheia, agora não tão cheia assim, porque é o outro dia. E fome é uma coisa que a gente tem todo dia. Se Jesus resolveu o seu problema hoje, amanhã você já tem outro pedido de oração. Somos assim, seres humanos, insaciáveis, está sempre faltando alguma coisa, estamos sempre perseguindo, esperando mais. Então a turma acorda, cadê Jesus? E alguém diz, rapaz, eu vi ele saindo de barco e indo para o outro lado. E a turma, o quê? Ô louco, vamos embora atrás de Jesus. Eles entram no barco, atravessam o mar, tudo em João 6. E eles vão atrás de Jesus, chegam e encontram Jesus. Vocês conseguem ver a cara deles? Olha a cara lavada. Rabi, Rabi. Acordamos do lado de lá, não vimos o senhor, ficamos preocupados. Atravessamos aqui, Rabi, quando é que o senhor chegou aqui? Aí Jesus olha assim para eles. Verdade eu vos digo, que vocês não atravessaram esse mar aí por minha causa. Vocês não vieram atrás de mim. Vocês vieram e cruzaram esse mar aí, porque ontem vocês comeram de graça. Vocês querem comer de graça hoje de novo. Só que hoje não vai ter cesta básica, hoje não tem distribuição de peixe, de pão. Hoje não vai ter vale. Hoje não vai ter nada. Hoje eu quero que vocês entendam. E nesse discurso ele solta a frase: eu sou o pão da vida. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Eu quero ver vocês cruzando o mar por minha causa, e não pelo que eu tenho para dar. O texto vai dizer, sem distribuição de pão, uma peneira passou no cristianismo, no evangelho dessa turma. Muitos começaram a ir embora. A ponto até dos discípulos, a assessoria de Jesus. Jesus, o culto hoje está... Ontem foi uma bênção. Ontem foi uma bênção. O culto hoje está pesado. A turma está indo embora. Jesus vira para eles: vocês querem ir também? Porque se vocês quiserem ir também, não tem pão hoje nem para vocês. Aí o Pedro, numa raríssima felicidade antes do Espírito Santo: e para quem? Perceba, não é para onde, é para quem iremos nós, se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Então nós estamos esperando a pessoa certa? Estamos, mas estamos esperando o quê? Você pode estar equivocado na sua espera acerca de Jesus. Pastor, eu estou esperando em Jesus, mas está esperando o quê? Estou esperando em Jesus, porque me disseram que se eu virasse crente, assim, ele ia pagar todos os meus boletos. Acredite, tem gente que espera isso de Jesus, tem gente que espera isso de Jesus. E fica bravo, você diz: não, senhor, não estou conseguindo pagar os meus boletos. Que negócio é esse? O senhor está quebrado aí em cima? O senhor perdeu o teu poder? Porque eu estou com os meus boletos vencendo. E Jesus, querido, você está esperando a pessoa errada, mas você está com uma expectativa equivocada. Sabe, eu posso te ajudar com os seus boletos. Eu posso abençoar você, eu posso inclusive multiplicar pães e peixes, mas eu estou mais interessado em você. Eu estou mais interessado na sua alma. Eu estou mais interessado no seu coração. Perceba que eu posso esperar da pessoa certa de maneira equivocada. Os judeus que seguiam Jesus esperavam um Messias diferente. Aí lá vem Jesus, entrada triunfal em Jerusalém. Como é que ele vem? Montado num jumentinho, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Lá vem ele descendo a ladeira, jumentinho, canela de fora. Você olha e diz: não dá para crer não. Para você é fácil, porque a sua leitura já está com viés.
Mas até hoje os judeus não creem que Jesus é o Messias. Porque eles esperavam um rei, alguém que destronasse Roma, um Messias que estalasse o chicote, um revolucionário, agora. Tanto é que Jesus ressuscita em Atos 1, ressurreto. A turma ainda pergunta, é nesse tempo agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí lá vem Jesus, papai, não vos compete saber nem os tempos, nem as horas que o meu Pai estabeleceu para o seu poder. Mas eles têm uma expectativa. Mas Jesus vai dizer, diante do seu julgamento, o meu reino não é deste mundo. Então, se você está nesse mundo e você acha que com Jesus vai ser coroa na cabeça, a sua expectativa está errada. A não ser que você esteja esperando uma de espinho. Vocês ainda estão comigo? Se você está nesse mundo e a sua expectativa está em Cristo, mas você olha para ele e diz, é porque, pastor, agora que eu aceitei Jesus, é só reino, é só coroa, agora eu estou no trono. Você está esperando a pessoa certa, mas você está com expectativa desalinhada. E isso é coisa da minha cabeça? Não. Vamos para a Bíblia? 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 16. Leia com atenção, Igreja de Jesus. 1 aos Coríntios 15, a partir do 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O apóstolo Paulo está confrontando a igreja de Corinto acerca da grande diferença entre crer em Jesus, crer no Evangelho de Cristo, e outras religiões, ou qualquer outra crença, ou não acreditar. Nós, cristãos, você pode dizer amém? Nós acreditamos que Jesus morreu, foi morto, amém ou não amém? Mas acreditamos que ele morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Pronto, essa é a diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Se você for lá em Jerusalém, tive a oportunidade já de ir uma vez, está lá uma plaquinha, naquele lugar que dizem ter sido o lugar da túmula, do túmulo de Jesus. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Eu creio nisso, e Paulo está dizendo para essa igreja de Corinto e para nós hoje, olha, se os mortos não ressuscitam, se a gente morre e acabou aqui, então Cristo também não ressuscitou. Isso é conversa furada. E se Cristo não ressuscitou, é lógico, a nossa fé é vã. Ainda permanecem os nossos pecados. Porque o que aconteceu com a gente? Nós somos justificados, lavados pelo sangue de Jesus, perdoado dos nossos pecados. Por quê? Porque Jesus morreu, se deu e venceu a morte e o inferno, e nos trouxe vida, e diz que aquele que crê em mim nunca morrerá. E nós decidimos crer. Decidimos? Nós acreditamos nessa frase de Jesus. Ele é a vida, Ele é a verdade. Quem crê nele não vai experimentar mais, ainda que esteja morto, diz o texto, viverá. Nós temos diante de nós, a proposta do cristianismo é uma eternidade com Deus e com Cristo. Você pode dizer amém? Aí vem Paulo e está dizendo, olha, mas se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é vã. Permanecem os nossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqueles que morreram, mesmo acreditando em Jesus, estão perdidos, se Jesus morreu e não ressuscitou. Aí vem uma verdade, e esse aqui merece um quadro. Olha o 19, vamos comigo em voz alta, toda a igreja, capricha, vai lá. Se esperamos em Cristo, de novo, se esperamos, vamos usar de novo essa palavrinha, se esperamos, estamos esperando em quem?
em Cristo. Então estamos esperando a pessoa certa. Então vamos continuar. Se esperamos em Cristo, então está tudo certo, também esperamos. Opa, só nessa vida. Eita. Se esperamos em Cristo e se entregamos a vida a Ele, só para resolver os nossos problemas, e o Senhor multiplicar os pães, e o Senhor resolver a nossa vida, aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se a nossa esperança, se a nossa expectativa está num Jesus, num Evangelho, numa mensagem que só resolve a nossa vida aqui, nós esperamos na pessoa certa, mas estamos equivocados acerca do que estamos esperando dele. Vocês ainda estão comigo? Quem está entendendo, diga amém. Estamos equivocados. Se esperarmos nele, apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas então o que nós podemos esperar? 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do verso 13, e nós vamos orar, do verso 13 até o verso de número 18. Abra aí a sua Bíblia e nós vamos orar juntos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. Quem encontrou aí, diga amém. Vocês estão comigo ainda? Amém? Então vamos lá. Não quero, porém, irmãos, então é para gente, é para crente, que sejais ignorantes. Ignorância aqui, falta de entendimento, informação. Acerca dos que já dormem. Quem são estes? Os que já partiram, morreram. Para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Nós temos esperança? Sim. Mas está diminuindo, querido. Nós temos esperança, sim, num Cristo que pode nos ajudar, aqui, sem sombra de dúvida. Ele faz, Ele opera. Temos todos experiências, em algum momento da nossa vida com esse Deus. Mas qual é a nossa maior de todas as esperanças? Qual é a esperança que o cristão tem que difere de qualquer outra religião? O texto vai dizer que nós não precisamos nos entristecer como os demais que não têm esperança. Tem muita gente aí que não tem esperança. Você precisa ver quando a gente vai num velório, por exemplo, fazer um velório de um crente e de um não crente. A maneira como as pessoas se comportam é completamente diferente. Eu me lembro do velório dos meus pais. Eu sei que sim, não é um assunto que legal, que gostoso, mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém aqui vai ficar para semente. Está aí uma coisa absoluta, uma verdade, que quer você goste ou não goste, ela é fato. Todos estamos caminhando para o fim, para a nossa partida, para a nossa despedida daqui. Qual é a sua esperança? Você está preocupado com o quê? O texto diz que nós não precisamos ficar tristes como os que não têm esperança. Aí ele explica, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Você pode dizer amém? Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo,
com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, estivermos vivos, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o nosso Senhor nos ares. E assim estaremos sempre. Como é que é? Sempre com o Senhor. Portanto, diz o 18, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pensa numa coisa que você não escuta em igreja: céu, eternidade. Porque a expectativa, a esperança está em resolver as coisas aqui em nome de Jesus, que podem ser resolvidas. Mas eu estou desconfiado que tem uma turma que, se Jesus falar assim, estou voltando agora, não, peraí, Jesus, eu tenho um negoção para fechar amanhã eu vou fechar um negoção e volta semana que vem, porque tem um negoção. Eu fico pensando, tem alguma coisa errada com esse evangelho, que faz a gente amar mais isso. E é um problema quando o evangelho deixa o mundo tão legal, tão gostoso, está tudo do jeito que você gosta, em nome de Jesus, que para que céu? Aí temos dificuldades com a eternidade. Temos crentes que morrem de medo de dizer o quê? Não, pastor Luiz, misericórdia, morte, não, partiu. Pastor, vira essa boca para lá. Eu vejo Paulo dizendo, para ter um desejo de partir, mas tem tanta coisa para fazer se eu ficar, eu não sei se eu vou, se eu fico, assim eu queria tanto ir. Será que a gente crê mesmo nisso? Que Ele morreu e ressuscitou e quer levar a gente para ficar com Ele para sempre? E que dos nossos olhos Ele vai enxugar toda lágrima, que não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, acabou. O inferno perdeu, Satanás perdeu, não tem preocupação, nós estamos ao lado do nosso Senhor para sempre e sempre e sempre. Será que a gente pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Para sempre. Eu gostaria que você ficasse de pé, querido. 1 Coríntios 15, 19, eu leio mais uma vez e oramos. 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É possível que você esteja esperando na pessoa certa, mas você precisa trabalhar com a possibilidade da sua espera, do que esperar, de como esperar de Jesus. Pode ser que ela esteja equivocada. E nessa manhã o Espírito Santo nos chama a uma rendição com Ele, a um conserto, a dizer: Senhor, me perdoe, eu amo tudo que o Senhor me dá, e Ele dá, né? Ele é um Deus que sara, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que livra. Mas você não tem que ter medo de nada, você não tem que ter medo de ninguém, você não tem que ter medo nem da morte, nada, você não tem que temer nada. Deus é maior do que tudo e Ele já venceu por mim e por você. Você não tem motivo para temer nada, nada. Amém?